Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens, entrevistas, conversas exclusivas e atualizações sobre o que acontece no mundo jurídico no Brasil. A justiça brasileira volta aos rincões do país para atender as populações que precisam de serviços de saúde, questões fundiárias relativas à infância, emissão de carteiras de identidade. Foi mais uma edição do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. Veja só. A Justiça Itinerante Cooperativa, criada em 2022 pela Resolução 460 do CNJ, leva o Estado a regiões remotas da Amazônia Legal, iniciativa fundamental para populações vulneráveis, como explica o presidente do CNJ, Luiz Roberto Barroso. Na área previdenciária, muita gente aqui conseguiu receber benefícios pela primeira vez. Uma senhora emocionadíssima que finalmente conseguiu se aposentar depois de anos de trabalho sem nenhum tipo de registro. A mesma coisa no eixo trabalhista, muitas pessoas conseguindo apresentar as suas reclamações legítimas e verem elas tramitando. A questão fundiária, acabei de entregar um título de regularização fundiária a um casal de agricultores. Além do acesso à justiça, à cidadania, a questões ambientais e coleta de dados, foram promovidos casamento coletivo de 86 casais, sessões de cine-debate, lançamento de mapas fundiários e reuniões do Observatório de Direitos Humanos, para fortalecer estruturas de resolução de conflitos ambientais e territoriais. O CNJ já planeja a continuidade da itinerância em novos municípios da Amazônia Legal, seguindo os critérios do Índice de Desenvolvimento Humano, do desmatamento, da pobreza e da presença indígena. A proposta é transformar o programa em política permanente, com mais edições e o fortalecimento institucional na região. Sobre o trabalho desenvolvido na itinerância Amazônia Legal, vamos conversar hoje com Lívia Pérez, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenadora do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, e Júlia Schutt, promotora no Ministério Público do Rio Grande do Sul e integrante auxiliar no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Nossas convidadas estão aqui e eu começo com a juíza Lívia perguntando: o programa tem várias frentes de atendimento. Eu queria saber, em especial em relação à saúde, exatamente como é que é desenvolvido esse trabalho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem, a saúde foi desenvolvida tanto no atendimento da população, né, nos dois municípios, Chapuri e Boca do Acre. Atendimento esse que, além do Exército, como nas edições anteriores, né, que o Exército contribui com o clínico geral e com o odontólogo, ele teve também a participação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e também o Ministério da Saúde, isso em Boca do Acre, que o Ministério da Saúde ele ficou restrito à atuação em Boca do Acre. E em Boca do Acre, no âmbito do Ministério da Saúde, tivemos atendimento e diagnóstico para a população indígena, porque a Secretaria da Saúde Indígena esteve presente, e também o Hospital das Clínicas de São Paulo, com atuação em pediatria. Isso ocorreu nos dois municípios, tanto Chapuri como Boca do Acre. Agora, no âmbito do hospital, no âmbito do Ministério da Saúde, tivemos o incremento da fase diagnóstica também, diagnóstico da região. Então, a busca do Ministério da Saúde com o programa Força Nacional do SUS, além de atendimento, que eles colaboraram também, houve a participação de uma médica no atendimento à população, mas também a equipe que integrou a itinerância tinha o foco no diagnóstico da situação da região em termos epidemiológicos. Perfeito. Eu pergunto agora para a promotora Júlia, essa parceria que foi estabelecida, CNJ-CNMP, como é que é esse trabalho desenvolvido pelo CNMP no Justiça Itinerante, né? Como é que foi estabelecida essa parceria? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade para a gente, né, disseminar aqui, em termos de informação, como executamos o nosso trabalho. E, de fato, nós ficamos com uma espécie de interlocutor
entre Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, buscando, de uma forma efetiva, dar uma maior amplitude à execução dos trabalhos de cada um desses órgãos no âmbito da itinerância, tanto em Chapuri quanto em Boca do Acre. E puxando exatamente, né, no âmbito da saúde, no eixo da saúde, que foi a sua pergunta no primeiro momento para a doutora Lívia, a gente, em que pese não tenha tido a atuação direta do Ministério da Saúde em Chapuri, nós tivemos a oportunidade. Do CNMP, nós temos 2 eixos focais propalados pelo Dr. Paulo Gonet nesse seu mandato, que é o combate às organizações criminosas e os primeiros passos. E exatamente no âmbito da saúde, voltado à execução desse pilar do nosso planejamento estratégico, que é os primeiros passos, nós tivemos a oportunidade de contar com um pediatra no município de Chapuri para atendimentos de muitas crianças que nunca tinham tido a oportunidade de se consultar com um especialista. E foi muito gratificante de ver o quão resolutivo foi essa permanência durante essa semana de pediatras e de muitas pessoas que iam até a itinerância buscar outros tipos de serviços e consultadas, porque estavam acompanhadas de crianças, que não teriam interesse em consultar os pediatras, o pediatra que lá estava atendendo. E evidentemente que os pais e mães que nunca tinham tido acesso àquela consulta, eles se manifestavam muito felizes com aquela possibilidade e imediatamente essa escassez, essa fraqueza daquele município de não contar com esse especialista nessa área da saúde, também já se voltou para instruir expediente do colega do Ministério Público Estadual daquele município, para também não se buscar esgotar a ação de itinerância naquela semana, mas sim, como a doutora Lívia bem destacou, que se volte com uma ação estruturante em prol daquela comunidade. É impressionante, né? Isso deve ser muito importante, fundamental para essas famílias, para essas populações, né? Quando elas veem esse tipo de serviço sendo ofertado. Juíza Lívia, existem vários parceiros, né, no programa. A senhora poderia falar sobre alguns deles, assim, pontualmente, como é que é a atuação desses parceiros, além do CNMP? É um grande parceiro da ação o Conselho de Justiça Federal, porque ele dá todo o suporte para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região para estar presente na itinerância em termos de repasse financeiro, e tem também o Conselho Superior do Trabalho, que se faz presente nas ações também, como um conselho que vai fazer a gestão ali daquele segmento trabalhista. Então, a gente começa com uns 4 conselhos, e essa ação ela vai se estendendo com a adesão de todo o sistema de justiça da região da Amazônia Legal. Então, todos os tribunais eles são parceiros de todos os segmentos. Além disso, né, tem o Ministério Público, que ele se vai em alguns órgãos dele também, ele faz uma adesão em apartado, além dessa parceria do CNMP, e tem muitos ministérios, autarquias federais, e a partir disso a gente começa, a partir do momento que é escolhida a localidade, né, de ação da itinerância, começam as parcerias com o sistema público local. Então, nessa edição, a parceria com o governo, que é fundamental, o governo do estado, tanto do Amazonas como do Acre, o governo municipal, as prefeituras também são elementos importantes nessa estruturação do desenvolvimento da itinerância, porque essa itinerância, o principal desse trabalho, é essa ligação de todos esses entes pela colaboração. Então, nós temos um espírito colaborativo muito, muito firme. As instituições e pessoas que representam as instituições, elas são muito engajadas em bem atender a população, e por isso que tem um resultado tão impactante nessa ação específica. Porque é uma ação, eu queria esclarecer, a itinerância cooperativa na Amazônia Legal, ela não inibe e não substitui aquele trabalho ordinário das nossas instituições na região amazônica, que é fundamental, né, uma atuação itinerante para garantir acesso à justiça. Ela não substitui de forma alguma. Então, nos nossos tribunais, eles têm a sua agenda de itinerância permanente, mas esse trabalho, o diferencial dele é a integração.
Perfeito. Eu acredito que deva ser uma articulação muito poderosa para que as coisas funcionem, né? Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Eu peço aqui licença às nossas convidadas. A gente faz agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos sobre o programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, que leva serviços diversos a populações que vivem em áreas isoladas da região norte do Brasil. Estamos conversando com as nossas convidadas, Lívia Pérez, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenadora do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, e Júlia Schutt, promotora no Ministério Público do Rio Grande do Sul e integrante auxiliar no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Eu começo aqui com a promotora. Promotora, problemas resolvidos, questões que essas populações precisam. Qual é a percepção do Ministério Público quando chega a esses lugares assim e começa esse atendimento, né, essa interação entre esses órgãos e essas populações? Como é que a senhora percebe isso aí? Bom, primeiramente, eu acredito que a fins de ilustração de como configura esse projeto, a gente pode pensar num iceberg, né? Porque o que vem a lume, de fato, é essa semana em que estamos lá executando todas as tarefas. Mas essas tarefas, elas vêm sendo planejadas, salvo engano, a doutora Lívia pode me bem corrigir, mas elas começam a ser arquitetadas a partir de janeiro. E desde janeiro, a partir, inclusive, da escolha dos municípios ou do município em que vai ser executada a itinerância legal, a gente se coloca, cada instituição, a interagir com aqueles atores do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal ou do Ministério Público do Trabalho, que estão executando as suas tarefas, a atividade fim, naqueles municípios que estão dentro da Amazônia Legal, para identificar exatamente, né, qual é aquele município, qual é aquela região que está mais desprovida de acesso imediato à justiça lato sensu. Então, desde um primeiro momento, a gente já começou a consultar alguns municípios que sabidamente, né, que notoriamente têm dificuldades por inúmeros fatores, inclusive a partir de questões de ordem de segurança, de falta de questões de dificuldades previdenciárias, até mesmo de questões relativas à reforma agrária. Para o âmbito do Ministério Público, uma questão muito, muito relevante, a questão das seja a tutela criminal, digamos assim, quando o tema, o bem jurídico afetado é o meio ambiente. Então, o que a gente passou desde o momento, né? A identificar qual seria aquela região, qual seria aquele município, aquela comarca que, para o Ministério Público, e aí nessas três vertentes de Ministério Público, três ramos do Ministério Público, qual seria, digamos assim, a localidade mais deficitária em tipo da nossa atuação. E aí chegamos à conclusão, unindo as discussões com os demais órgãos que fazem parte da itinerância. Bom, aí definidos os locais, a gente passou a articular com cada um desses ministérios públicos, cada um dos promotores ou procuradores que estariam na itinerância também conosco, para ver quais seriam as atuações que mais repercutiriam de forma efetiva em prol daquela população. Ministério Público Estadual, a gente focou muito na proteção às vítimas, nas questões de crimes sexuais de crianças e adolescentes, contando com o apoio do Ministério Público do Acre, né, com seus centros de apoio de criança e adolescente, de apoio de combate à criminalidade também no âmbito do meio ambiente, com o Ministério Público Federal, que trabalhou diretamente ali na reserva extrativista Chico Mendes, que eles têm desenvolvido um trabalho fantástico por ali, entre outros fatores, mas também, e aqui eu acho que é o ponto fundamental da itinerância, desde o momento que a gente senta para definir quais seriam as cidades, os municípios que seriam abarcados pela itinerância, a gente já começa o contato com os demais órgãos que lá estão. Por quê? Porque a gente já trabalha de antemão
quais seriam as uniões, quais seriam a atração de esforços conjuntos que permitiriam mais proficiência, né, que se tornasse mais profícua ainda a nossa atividade. Então, evidentemente, quando a gente chega à itinerância, nós já temos de antemão quais seriam as atividades que seriam desenvolvidas pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho foi muito, muito profícuo na questão de disseminação de como se podem desenvolver condutas contrárias, né, de combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. E até mesmo buscando jogar holofotes para um tema que muitas vezes no interior dos estados, né, que às vezes estão alijados dessa justiça tão próxima, acabam não tendo nem mesmo, isso a gente pôde constatar em reuniões presenciais com o pessoal da assistência social, de conselho tutelar, que eles não têm nem mesmo, digamos assim, esse olhar quando eles fazem a avaliação de determinadas famílias. Juíza Lívia, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação desde a primeira edição do programa, e agora nesta edição, como é que a senhora viu aí algum tipo de avanço, de coisas que foram sendo descobertas e aí resolvidas e colocadas de uma forma mais adequada para atender melhor? Você tem que pegar em número de atendimento, número de serviços prestados, ele vem crescendo desde a primeira edição. Então, a semana que as instituições estão presentes nesses territórios de difícil acesso, ela está tendo um volume maior de atendimento, inclusive com relação à amplitude dos eixos. A gente começamos com 4 eixos apenas, que era o trabalhista, o previdenciário, cidadania e o ambiental, e hoje nós já temos 8 eixos, porque a gente agregou infância, agregamos o eixo fundiário, o eixo indígena, e agora a saúde ganhou uma autonomia também. Então, isso é importante a gente enxergar essa parte numérica, mas eu acho que o mais importante é a consolidação da atuação interinstitucional, porque as organizações, todas as instituições, né, que fazem parte da itinerância cooperativa, hoje nós temos 57 parceiros, todas essas instituições, elas começam a internalizar a necessidade e a facilidade do diálogo interinstitucional de resolver problemas estruturantes. Então, não é só o trabalho da itinerância, ele não se restringe àquela semana que a gente está na execução de serviço, na prestação do serviço para aquela comunidade que foi escolhida. É muito mais do que isso. Como a doutora Júlia falou, a gente passa quase um semestre articulando, discutindo e fechando esse atendimento e levantando principalmente problemas, nesse levantamento de problemas, porque também nós temos um eixo transversal que permeia todas as ações das instituições, que é o eixo de dados. A gente está levantando os dados da região nessa fase preparatória, estamos validando na hora da execução, na hora que estamos no território, que isso é importante para a gente, porque uma coisa é a gente pensar o problema distante daquele lugar do conflito, e fica dentro dos nossos gabinetes, em Brasília, e diferente quando a gente está na localidade e vai enxergar, como a doutora Júlia, bem colocou, quando a gente enxerga aquele problema, aquele conflito na prática. Tá? Ele está vivo ali e as instituições precisam dar uma resposta. Então, esse é o momento de execução, e o momento pós-itinerância, que é o momento de se faz o levantamento de todas as nossas ações, as instituições, a partir daqueles problemas vivenciados e pensados ali naquele calor, né, dos acontecimentos, né, no calor do próprio território, isso tudo ele vai ser construído uma solução estruturante no pós-itinerância. Então, todas essas nossas... Voltamos lá da itinerância, claro, cada município com a sua peculiaridade, porque eles são bem diversos. O grande desafio dessa itinerância foi que nós estávamos em 2 estados, a federação, a gente não estava, ano passado a gente estava num único estado, que era o Amazonas, pegando o Humaitá e atuando em Humaitá e Lábrea, só que este ano estávamos no sul do Amazonas também, em Boca do Acre, mas também em Chapuri, que faz parte do município do Acre. Então, isso gerou uma grande complexidade para essa ação, porque ela exigiu uma articulação muito maior com as instituições estaduais desses 2 estados e também dos 2 municípios, mas também os problemas levantados
que trouxemos, né, como dever de casa aí para nossas instituições pensar, para que nossas instituições pensem em uma solução estruturante e interinstitucional, porque a gente não, são tão complexos que não vamos conseguir que uma única instituição dê a resposta. Eu vou trazer como exemplo a questão ambiental de Chapuri, da reserva Chico Mendes, como a doutora Lúcia falou, doutor Luíde, que é o procurador da República, que atua ali na área, ele está tendo uma atuação muito próxima com aquela comunidade, porque ali nós temos povos e comunidades tradicionais, mas temos uma questão ambiental, sim, que precisa de resposta, porque nós temos um grande índice de desmatamento ali na reserva. Então, que nossas instituições como é que elas vão se organizar para dar uma resposta para aquele quadro que foi evidenciado? Teve uma operação recente do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, e o que nós nos deparamos ali com as reuniões que foram realizadas é que existe um conflito com aquela comunidade, né, que está são os ocupantes da reserva, a forma de enxergar até a ação do ICMBio, que é uma ação protetiva. O que a instituição, o que essa autarquia federal quer é manter aquele espaço preservado. Até para que a gente também pensemos que a gente tem que dar uma resposta à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro, dar uma resposta para aquela reserva, aquela reserva extrativista que foi criada após a morte de um ambientalista, o Chico Mendes. Então, ela veio uma criação que veio depois, 2 anos após a morte dele, e todo o mote, né, de criação, que era a preservação da reserva, uma luta que foi desse ambientalista, isso não pode se perder. Perfeito. Bom, parabéns ao CNJ pelo trabalho, parabéns ao CNMP pelo trabalho. Eu quero agradecer às nossas convidadas, Lívia Pérez, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenadora do programa Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal, e Júlia Schutz, promotora no Ministério Público do Rio Grande do Sul e integrante auxiliar no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. A Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Amapá promoveu a programação Júlio em Família, uma das iniciativas de maior resultado para o bem-estar de servidores e magistrados e suas famílias. Com ações educativas, lazer e recreação, as atividades foram realizadas no Museu Sacaca, uma grande escola a céu aberto que propiciou aos participantes uma imersão na história do Amapá. Iniciativa que segue os termos da Resolução 425 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que tem o objetivo de acolhimento institucional de populações em situação de rua. Os Tribunais de Justiça Eleitoral, Regional do Trabalho e Regional Federal do Pará assinaram um termo aditivo de cooperação técnica que garante a execução de ações conjuntas voltadas à Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Lançado o novo balcão virtual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que traz mais comodidade para quem precisa dos serviços da Justiça no Estado. Para usar, basta acessar o site oficial do Tribunal, clicar no ícone Balcão Virtual, informar a unidade da Justiça que deseja o serviço, e também informar os dados básicos, como o nome completo. Aí é só clicar em entrar na fila de atendimento e aguardar. A posição na fila pode ser acompanhada pelo site. É hora do quadro Uma História, em que uma juíza ou um juiz conta uma história marcante que tenha vivido na carreira no Poder Judiciário. Vamos ver. Como foi bonito, emocionante ver as pessoas de idade que, graças ao trabalho desse evento da Justiça Itinerante na Amazônia Legal, né, que o CNJ efetivou, com o apoio da Justiça Federal e Estadual, esse mutirão que houve lá. Então, foi muito de vital importância. Eu conheço bem aquela região, porque Boca do Acre foi a minha segunda comarca. Eu trabalhei lá no ano de 1989. E é interessante que a carência daquelas pessoas fazem com que elas não esqueçam da gente, porque eu residia lá mesmo.
E eu voltei nesse mutirão, né? E foi muito gratificante, o CNJ tem sido muito feliz nesses eventos que tem proposto, nesses mutirões, nessas audiências, principalmente esse da Justiça Itinerante, porque com a união de todas as justiças, a participação de todos, você não imagina a emoção que a gente sente também de ver o dever cumprido e de ver a felicidade daquelas pessoas de idosas que estavam sonhando há muito tempo e corrigir um documento para ter acesso a uma pensão, aposentadoria, um benefício. Então, foi muito lindo ver a felicidade, a alegria com aquelas pessoas de idade. E Boca do Acre, ela atendeu, né, nesses dias que a gente esteve presente lá, a Justiça Itinerante, na Amazônia Legal, cerca de 10 mil pessoas, toda de situação muito carente, que vinham da área indígena, da área ribeirinha. Nós tivemos há pouco uma cheia muito grande, que inclusive as ruas ficaram inundadas. Então, ver a gente poder proporcionar com que essas pessoas tivessem acesso de maneira rápida, no mesmo dia, para eles era um sonho sair dali, não só com registro de nascimento, com a carteira de identidade CPF, mas também já com benefício, porque eles passavam direto para a parte do INSS, da Justiça Federal. Então, há necessidade no nosso município, na Amazônia, dessa união de esforços que o CNJ tem proporcionado. Então, foi muito gratificante ver a alegria estampada. Era um sonho. Eles nunca imaginavam que num dia só iam conseguir ter acesso ao documento civil e depois já passar por benefício. Eles não passar por perícia, passar por tudo. Então, isso foi lindo, foi muito gratificante. Para eu que conheço bem aquela região, que sei como é difícil o acesso, ver essa realização de um sonho para eles e ter sido proporcionado por essa ação. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa.